Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. E aí, Branca? Tudo ótimo, Paula. A convidada de hoje é a doutora Ângela Vidal Gandra Martins. Ela é jurista e secretária da família. Faz 4 anos, né, doutora Ângela? 4 anos e contando a transição mais 15, 4 anos e 15 dias. Seja muito bem-vinda ao programa. Eu que agradeço o convite, muito honrada de estar aqui com vocês. Eu queria começar perguntando um pouco sobre qual foi o papel da secretaria nesses 4 anos, 15 dias, né, de governo. Olha, o papel da secretaria foi fundamental para tirar da Constituição família à base da sociedade e efetivamente fazer uma política pública relacionada diretamente com a família. Muitas vezes a gente acha que uma política pública familiar é assistencialismo, dar coisas para a família, etc. A política pública familiar ela tem um fim: fortalecer vínculos familiares. Fortalecendo vínculos familiares, tu combate comportamento de risco, encontra um caminho estável para a erradicação de pobreza, porque a família estruturada trabalha melhor, não é? E também uma estabilidade social, porque as relações da família replicam na sociedade. Então, nós trabalhamos com programas, metodologias escolhidas, né, já no âmbito internacional, através de benchmarking, metodologia Famílias Fortes, Reconnect, programas concretos para o fortalecimento de vínculos. E isso criou uma autonomia para as famílias através dos municípios. Quem de fato fez a política foi os municípios. É possível chegar ao coração de cada família desde um governo federal, não? Mas nós vimos, depois dos resultados, que efetivamente houve 60% de melhora na negligência familiar, não? Depois tivemos também 40% de diminuição na agressividade, né? 20% de diminuição de gravidez na adolescência. Estou dando alguns resultados, não? E principalmente algo que nós não podemos chegar numericamente é solucionar uma crise de amor. Nós vimos, por exemplo, famílias, uma coisa maravilhosa, assim, um menininho falando, 16 anos, nunca tinha sido abraçado pelo pai. Acaba o programa e ele fala: primeiro abraço que eu recebi. Outra criança que fala: eu apanhava todos os dias, depois comecei a apanhar 3 vezes por semana, agora eu não apanho. Então, pequenas coisas. A alegria dessas famílias de fato, recuperar o diálogo familiar, o respeito, né? E não só combater a violência, porque não é uma política negativa, mas é uma política positiva, melhorar as relações humanas. Né? E eu penso que, na verdade, o que um ser humano quer é ser amado, respeitado, educado e ter uma família forte. E foi isso que nós fizemos. Embora não saia na mídia ou efetivamente nós poderíamos ter demonstrado muito mais do que a gente fez, nós sabemos que esses programas estão no município. E cada vez que eu vou ao município e ouço a formatura desses programas, que tem a formatura com as famílias, eu fico impressionada de ver, né, que, de fato, um Estado pode não só fortalecer a família economicamente, que também isso é caminho, mas fortalecer a relação familiar e a família, de fato, ter a sua autonomia, a sua voz e ser a escola de cidadania que pode ser para o país. Eu acho que o resultado foi muito positivo e espero que não se descontinue essa política pública, porque isso é fundamental, isso é política de Estado. E foi a primeira vez, eu agradeço isso ao presidente Bolsonaro, que a família ela teve um foco, isso, único, né, destacado e transversal.
para afetar efetivamente todos os ministérios. Pois é, porque até ia perguntar, a Secretaria da Família é vinculada ao Ministério da Mulher da Família e da Família. Isso foi inédito, então, no governo Bolsonaro? Nunca teve um Ministério da Família, não? E nós unimos com mulher porque, efetivamente, a mulher ela precisava ser destacada na família, né? E conseguir a corresponsabilidade no lar, que foi um trabalho que nós fizemos também maravilhoso, junto com a Secretaria da Mulher. E os direitos humanos também estão muito ligados, né, à família em si, né, porque o respeito, a educação, pedofilia, tantas coisas que nós temos, e violação de direitos humanos a partir da família, que nós também pudemos trabalhar em conjunto. Agora, se nós ficássemos no governo, eu tinha até falado do nosso querido presidente, eu falei, presidente, no próximo gestão, se nós tivermos, eu gostaria muito de ter um Ministério do Trabalho e da Família, porque são os dois maiores tesouros que a gente pode oferecer para um ser humano. Trabalho, né? E oportunidades para todos e uma família forte, né? Mas começamos com mulher, família e direitos humanos, mas foi uma grande experiência. Doutora Ângela, como que você ensina, né, uma pessoa a começar a abraçar, por exemplo? Então, olha que interessante, assim, quando a gente foi fazer o nosso próprio decreto na transição, eu falo, bom, como é que nós vamos fortalecer vínculos familiares? Sim. Então, nós fomos atrás de países que já tinham feito essa política pública. Nós encontramos um programa que chama Famílias Fortes, uma metodologia de 7 encontros, né, que a gente levou para os municípios, e os municípios, através dos seus próprios capacitadores, empregaram, né, que trata com 15 famílias por vez. E são 7 encontros que vão discutindo as relações familiares. O encontro que eu mais gostava, olha que interessante, é um que começa assim, metas e sonhos dos filhos, para os pais desfocarem deles e pensarem nos filhos. Então, daí os filhos estão ali numa sala e começam a escrever as suas metas e sonhos, e os pais depois têm que adivinhar as metas e sonhos. Daí os pais chegavam e falavam assim, não conseguiam acertar o que o filho queria ser. E nós começamos a fortalecer, a começar disso. Olha que interessante, né? O que seu filho quer ser? Como tu vai apoiar esse filho? Ah, ele quer ser advogado. Ah, não, isso não é para ti. Por que não? Por que ele não pode? E daí isso já fortalecia a relação. Daí começava a discutir o respeito aos defeitos, né? Entender a compreensão no lar. Depois vinha o outro, limites. Pode ter limites e regras? Quais são as regras da nossa casa? Né? E assim, nos 7 encontros, a comunicação, os amigos, as substâncias tóxicas, vinham tudo no diálogo. No 7º encontro, eles estão se dando super bem, porque discutiram os seus problemas mais profundos no lar, não? Depois, acabando os 7 encontros, o capacitador ainda acompanha a família quatro vezes, pessoalmente, para saber se vingou. Se vocês vissem isso, né, por exemplo, o abraço, né, as declarações de amor que tinha na formatura, a gente não havia formatura que a gente não chorasse, porque realmente a gente percebe como hoje a gente manipula muito o ser humano com hipersexualização, com rede social o tempo inteiro. E as crianças, não existe relação muitas vezes na família. O pessoal está no celular, o pessoal não tem conversa na família. Então as pessoas não se descobrem, não é? E esse programa, ele, por exemplo, Famílias Fortes, tem o Reconnect, tem outros, eles levam, de fato, a família discutir a sua relação, para ver a qualidade da relação. Isso, efetivamente, depois é foco no trabalho, meta profissional na escola. Né? Aquilo tem, te juro, é a raiz, né? É a base, a gente fala, né? A base da sociedade. Tu começa, é óbvio, começa a cuidar da família, a sociedade começa a florescer. Só que, em vez da gente pôr o alicerce, a gente está sempre apagando incêndio. Então, eu faço comunidade terapêutica porque tem droga, faço Casa da Mulher Brasileira porque tem violência doméstica. A gente apaga incêndio em política pública, com muito dinheiro público e com muito sofrimento humano. É tudo o contrário. Investir na família, a gente consegue fortalecer a base a partir do amor, que é uma crise de amor efetiva, para depois solidificar a sociedade. Né? Agora, nesse programa Famílias Fortes, em termos de feedback,
A senhora, assim, percebe que a família brasileira é machista no seguinte sentido, ainda recai sobre a mulher, né? Afazeres domésticos, criação dos filhos, e o homem ainda tem aquele papel de chegar em casa, esperar as coisas prontas. Nossa, isso Paula. ainda é muito... Nossa, Paula, isso é que uma das coisas que a gente mais trabalhou também, junto com a secretária da Mulher, hoje Ana Munhoz, trabalhou muito a corresponsabilidade no lar. Até conseguimos projetos de lei onde a gente estudou como fortalecer, né, esse papel do homem, e um call for action dos homens, né? Co-educador, co-provedor, co-cuidador, né? Ao mesmo tempo, participar das tarefas domésticas, não, e dar uma plataforma para a mulher. Nós temos, eu morava nos Estados Unidos, quando eu voltei para cá, eu fiquei até assustada de ver assim, o nível do nosso machismo, não? Também no ambiente profissional, etc. Agora, às vezes a gente fica muito com um programa feminista, no sentido, sim, vamos, é o positivo, homem versus mulher. Eu falo, poxa, por que a gente não pode fortalecer esse diálogo na família? Por que a gente não consegue o respeito no lar, essa corresponsabilidade, para depois a mulher ser respeitada na sociedade também? Porque quando o Estado se apropria, eu vou ajudar a mulher, né? Então violência doméstica... O que acontece? O homem fala, tá bom, deixa que o Estado te defende, né? Agora, quando nós compomos esse diálogo no lar, que foi a nossa luta nesses 4 anos com programas, com outras iniciativas, também junto com a Secretaria da Mulher, Qualifica a Mulher, outras coisas, nós conseguimos que o homem apoiasse, de certa forma, a mulher, também através desses programas de fortalecimento de vínculos familiares. Agora, nós ainda temos muito a percorrer, não, mas eu não acho que é da sociedade que nós conseguimos a resposta, não? Mas a partir do lar, a hora que nós conseguirmos, que foi o que eu lutei também como advogada, o artigo 226(5) da Constituição, que diz que homem e mulher são iguais em direitos e deveres no lar. Isso aí tanto quanto a base da sociedade é a família, esse também é uma mentira ainda existencial. Nós não conseguimos efetivar em políticas públicas esses 2 artigos. E foi o que o Ministério da Mulher e da Família lutou por fazer durante esses 4 anos. Mas, olha, Paula, ainda é um caminho bom a recorrer. Não, e eu acho que a política pública não pode ser opositiva, ela tem que ser positiva e compositiva. E o fortalecimento de vínculos familiares é isso, não? Doutora Ângela, eu li um artigo da senhora em que você usa os termos, né? Você fala em que as crianças e os adolescentes têm sido pedofilizados e também desse impacto dessa hipersexualização, Sim. né? Nessa realidade de criança e adolescente. Sim. Eu recordei, porque a gente até deu uma reportagem, um artigo há pouco tempo, sobre a campanha da Balenciaga, uma marca de roupas em que crianças seguravam bichinhos vestidos com roupas sadomasoquistas e tal. Eu queria saber qual é o impacto disso mesmo, né? Dessa sexualização de crianças. Olha, é impressionante ver como nós fomos efetivamente no Brasil hipersexualizados, o que tira a racionalidade e a relacionalidade humana. Então, vou dar um exemplo estatístico até, né? Nós temos um programa que chama Reconnect, o impacto das tecnologias na família. A gente foi estudar como que está a estatística. 213 milhões, ainda não o censo antigo, né? 213 milhões de brasileiros, 210 milhões têm celular. Eu fui o Brasil inteiro, Marajó, Fernando Noronha, cada lugar assim, pobre, não tem nada, mas a criancinha está com o celular. Está dançando TikTok, tá não sei o quê. Então, o que nós fazemos? Quando tu hipersexualiza uma população, essa população primeiro deixa de ser racional, né? Porque ela é animalizada, né? Ela só pensa em sexo. Então até os pais estão hipersexualizados, eles têm tanto estímulo sexual que eles vão pegar os seus próprios filhos. Isso é verdade, né? Porque esse é o estímulo, a pessoa não pensa muito, né? Quando a pessoa não pensa muito, eu posso manipular. Depois, se eu já começo a criar um conflito, né, para a criança, é homem ou mulher, binário, não sei o quê, né? A criança já está em conflito, né? Isso faz com que eu possa facilmente manipular um ser humano, né? Eu não penso que a hipersexualização ela é algo
programa, sei lá, não intencional. É um programa, é um utilitarismo macabro, vamos dizer, né? E nós vemos que isso é o que se dá nos lares porque os pais não estão atentos, né? Muitas vezes. Na escola, assim, escandalosamente, né? Daí, o que vai acontecendo? Que nós vamos depois pegando o produto disso até, vamos dizer, em campanhas que nós fizemos de suicídio e automutilação, a frustração afetiva do ser humano. E, ao mesmo tempo, se dissocia o sexo do amor. A gente não é animal, né? Nossas campanhas em relação à gravidez na adolescência falavam, olha, pais, entendam a sexualidade dos seus filhos, não tenham medo de falar sobre isso. Sexualidade e afetividade, o impacto de uma relação sexual no coração humano. E nós perdemos tudo isso. E de fato, as criancinhas vão sendo pedofilizadas na sua própria casa muitas vezes, né? E depois vão perdendo perspectiva, não tem um projeto profissional, não tem... Né? Eu vou dar só um exemplo, eu sou muito professora, minhas análises são meio cósmicas, né? Mas olha, quando eu comecei o governo, era janeiro, fevereiro era a campanha de gravidez na adolescência. Uma deputada chegou com um laboratório e falou, nós temos a solução para os pais, né? Para a gravidez na adolescência. Tem um adesivo que a gente põe com 14 anos na criança e até 17 ela não vai engravidar. E os pais vão estar tranquilos. Eu falei, certo. Mas é isso que um pai deseja mesmo, que a sua filha esteja na cama em vez de estar estudando, né? E uma bomba de hormônios numa criança de 14 anos. Tu tem coragem de me oferecer isso? Eu falei, né? E com dinheiro grande rolando, né? Então, é assim que a gente trata o ser humano. Meios para outros fins, meios para uma ideologia, meios para uma eleição, meios para... Entende? E tira a racionalidade. Então, o que me preocupa é que essa hipersexualização, ela tira, de fato, a perspectiva verdadeira de um ser humano, que é ter uma missão, uma meta profissional, ser alguma coisa, pois ter um amor relacional. Eu sou professora de antropologia, a gente estuda. O ser humano é racional e relacional, e tu tem que tratá-lo como tal. O que me preocupa é o que tem atrás disso, que é uma manipulação tremenda das crianças, entende? Através de um utilitarismo. A hipersexualização, ela tem um fundo altamente utilitarista. O que eu quero é pegar aquele ser humano e usar para meios para o meu próprio fim. Então eu debilito ele. Pão e circo. Se tornou um animal. Aí é fácil manipular, não é? E sem uma família forte, sem quem proteja e assim por diante. Né? E nesses programas vocês trabalham também, porque é importante que os pais se apropriem do tema também, né, doutora Angela? A sensação que dá é que estão terceirizando e aí vai para as escolas. A gente também tem a questão da ideologia de gênero também, que é uma outra questão que já está permeando aí nas escolas, né? E parece que estão delegando de alguma forma um assunto que é extremamente importante, fundamental para a formação ali daquele pré-adolescente, né? Sim, mas é isso, exatamente. A gente também tem um programa que chama Família na Escola. Nós pedimos, né, vimos como é que lançamos nos municípios e a família é convocada pelo menos aí 4 vezes por ano na escola, que já é pouco. Mas nesse programa nós demos 5 módulos para a formação dos pais. E o 5º módulo é sexualidade e afetividade dos filhos. Primeiro, para quebrar um tabu, converse com seu filho sobre isso. O despertar sexual é definitivo para a vida dele, até porque traz a construção de uma nova família, o amor, é preciso quebrar esse tabu, né? E também convocar os pais. Olha, hoje, na nossa, por exemplo, né, como se estuda para um concurso público para educação, né? Qual é o papel da escola, né? Qual é o papel da família na educação? Matricular na escola. Existe isso que tu falaste, Paulo, uma omissão. Eu delego, deixa a escola fazer, não é verdade? Existe uma despreocupação nesse sentido. E muitas vezes os pais que estão atentos, porque tem muitos pais que também estão atentos, batem lá na secretaria e falam, olha o conteúdo que meu filho está recebendo, olha, é preciso convocar, é preciso, porque é mais fácil se acomodar. Agora, esses dias, né, com todas as pessoas que estão se discutindo para ir à STF ou aos ministérios no novo governo, uma das pessoas indicada à STF, não gostaria de citar o nome, ela fala, a criança pertence ao Estado, não pertence à família. Bom, a gente começa assim, está difícil, né? Pois é, doutora Angela, eu já escutei, né, de algumas pessoas mais à esquerda, assim, que a família é o câncer da sociedade.
Sim, eu queria saber se a senhora tem receio de que esse trabalho de 4 anos seja desfeito, né? Olha, é um absurdo falar isso, mas evidentemente, né, a esquerda, como se a gente pega, né, por que a família é o câncer da sociedade? Porque a família, quando tu construi uma família, tu quer a propriedade privada. Então, eu não quero a propriedade privada, então não tem a família. Isso foi a teoria de Wilhelm Reich no comecinho do marxismo, né? Agora, se a gente pensa, né, nesse sentido, né, eu penso que esse comunismo de início de século XIX, né, ele foi trabalhado de outra forma. Agora, eu entendo, e não acredito no comunismo de nenhum jeito, tá? Mas eu acho que houve um progresso. Até vou falar uma coisa. No começo do comunismo mesmo, a família, eles falavam, olha, não tenha família, deixa a relação sexual rolar livre, porque a família vai querer, as pessoas que constituem família vão ter a propriedade privada. Só que daí, vão querer a propriedade privada, mas daí o que aconteceu? Começou a descompensar o trabalho. Porque o homo faber é o que vale para o comunismo. Então, como eles descompensavam, porque não trabalhavam, porque as relações sexuais deixavam as pessoas, muitas vezes, assim, sem uma raiz, então vamos instituir a família de novo. Então, tem experiências nesse sentido. Se tu estudar o Wilhelm Reich, tu chega nesses primórdios, né? Agora, eu entendo, o brasileiro, ele é pró-família. Ele é pró-família. Né? Então, às vezes, a esquerda pode fazer muito barulho, pode ter muito dinheiro para fazer esse barulho, tá? E não tem um fair play, tá? Mas as pessoas são pró-família. E eu não acredito, eu acho que é um absurdo, seria irracional que um governo descontinuasse uma política pública que, bem ou mal, está nos municípios. Eles têm 2 anos, então, de combate com os municípios, né? De algo que é tão caro para o brasileiro. Além do que, não precisa ser só para o brasileiro, né? Isso aí está no coração do ser humano. A força da natureza é muito grande. E eu fico impressionada de ver como as pessoas querem família. Né? Então, eu acredito que seria uma burrice descontinuar a política para agradar uma minoria, porque o brasileiro é escandalosamente pró-família. E a senhora que está em Brasília, qual é o futuro do Ministério da Família e da Mulher? Pois é, tá aquelas discussões, né? Ou seja, ontem a Damares, com o jeitão dela, falou, nossa, nós parimos 4 ministérios, né? Porque os nossos ministérios vai passar a ser 4, né? Então, povos originários, sei lá o quê, né? Mas a família, no começo, eu ouvi até falar, e acredito nisso, que o Alckmin tem carinho pelo projeto de fortalecimento de vínculos familiares. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima, aqui em São Paulo, que ele tinha carinho por isso, né? Por outro lado, já saiu na mídia que a bancada evangélica queria uma secretaria da família. Não? Depois, se tem falado que as pessoas todas vão ser exoneradas, que vão começar do nada e que a família não vai existir. Nós não sabemos absolutamente nada, porque eu sei que ainda, dentro de uma transição que falta 10 dias para assumir, acho muito interessante que nós tenhamos tão pouco delineado ainda. Então, não sei o que vai acontecer. E com a quantidade de pessoas que participaram dessa transição, sim, né? Que nós temos notícia em Brasília, 1.000 pessoas. Eu me ofereci até para levar o programa de fortalecimento de vínculos, falando que não era, eu queria explicar, queria mostrar, e sem animosidade nenhuma, porque eu acho que também nós temos que criar diálogo e apostar nessa capacidade do ser humano de dialogar, né? E viver numa sociedade plural, onde nós defendemos efetivamente o bem comum e uma política de Estado suprapartidária. E nesse sentido, Paulo, eu acho interessante porque eu consegui conversar muito com o PT, porque nós víamos o bem da família atrás. E é interessante isso. Nós podemos criar um diálogo plural se nós quisermos, mas para mim estranha, porque eu tendo participado da outra transição, a essa altura do campeonato, eu estava com o meu decreto quase pronto. Nós fizemos nosso decreto. Nós tínhamos muita preocupação com o que tinha tido antes, para a gente continuar o que nós víamos como bom. Eu não sei, eu diria que, não sei se eu sou um ET lá, que eu não estou sabendo o que está acontecendo, mas o que nos chega
é que ainda está pouco delineado, ainda está muita disputa de cargos, na verdade, quem vai ser o quê, e criando mais 10 ministérios, se é o caso que vai ser criado mesmo, né? Ali está a discussão sobre quem vai ser o quê, né? Então, perdoa dizer assim, mas é o que eu ouço e vejo, não? Eu queria voltar, porque a senhora comentou das criancinhas ali no TikTok, né? Falar um pouco sobre o impacto da tecnologia, redes sociais hoje na formação dos vínculos familiares. Porque eu acho que se por um lado aproximou, eu vejo assim famílias, às vezes a filha mora num outro país e vai cozinhando e coloca o vídeo, a mãe acompanha, vão trocando ali receita, isso é muito legal, porque aproxima, né? Uma distância física acaba aproximando com a tecnologia, mas por outro lado, a gente tem percebido muito crianças isoladas, distanciadas, com dificuldade de relacionamento interpessoal. Sim, Paulo. Né? E uma grande solidão no meio daquela imensidão de amigos nas redes sociais, sim, mas na verdade as pessoas estão se vendo sozinhas. Sim, né? Sim. Agora, isso, olha que interessante também, na nossa transição, nós podíamos escolher o que nós víamos como mais impactante na sociedade, na família. Então, nós escolhemos fortalecimento de vínculos familiares, equilíbrio trabalho-família e essa corresponsabilidade no lar. E o terceiro é desafios no âmbito familiar. Sabe qual é o desafio que a gente escolheu? O impacto da tecnologia nas famílias. E fizemos um programa que chama Reconnect, para duas coisas. Os pais acompanharem o conteúdo, né, das crianças, porque os pais não têm noção. Eles falam, olha, meu filho está tranquilo porque ele está no quarto, não está nas drogas, não está lá. Eu falo, mas está com o celular? Tu não sabe, então, a instigação a suicídio, a nude, sei lá o que, não? Então, para conscientizar. Por outro lado, pela fragmentação do diálogo familiar. Então, nossa campanha não foi para demonizar a tecnologia, muito pelo contrário. O uso inteligente da tecnologia. Como aproveitar a tecnologia, que é maravilhosa, nós podemos imaginar uma vida sem isso, né? Mas de um uso inteligente e, de fato, relacional, né? E não... E maravilhoso, nós levamos esses programas também para o município e os pais, primeiro, perceberam como tinham que acompanhar mais os filhos. Uma campanha que nós fizemos, Navegar numa Boa. Navegar numa boa, como que é navegar numa boa, né? Depois, assim, eu tinha morado nos Estados Unidos, tinha uma campanha lá que chamava Be Nice, Leave Your Device, né? Sentar na mesa sem o device, né? Sem o aparelho. Nós fizemos uma campanha linda, Refeições em Família. Né? Então, para promover, olha, em algumas famílias, 3 vezes por semana, vamos comer juntos, uma vez por semana, o domingo. E fomos, de fato, fomentando a refeição sem celular, né? Tinha que deixar e conversar. Um caminho, né? Mas, efetivamente, pode ser usada para aproximar, a gente viu na pandemia como aproximou. Mas também nós ajudamos, através dessas campanhas, com esses projetos, né, que nós levamos para os municípios, que cada um trabalhasse com a tecnologia, cada pessoa no lar, livre e responsavelmente. Como que eu vou, né, de fato, colocar limites para mim mesmo na tecnologia? E eu levei esse programa para a Arábia Saudita, acredita? Teve um congresso com 60 mil pessoas lá na Arábia Saudita, de iniciativa privada, com gente do mundo inteiro, para discutir a proteção das crianças a partir da tecnologia, né? O Brasil era o único programa, é o único país que tinha um programa antropológico, que não é vamos botar filtro, controlar, não. Vamos formar cada cidadão, cada família, para saber trabalhar com a tecnologia de forma livre e responsável. E nós tivemos um grande retorno, aliás, né, mundial, fui levando isso para... Né, mas, por outro lado, o impacto nas famílias foi muito benéfico em relação a aproximar mesmo, né, fomentar o diálogo, não deixar que fosse fragmentado, né? E a gente falava, um dos motes da coisa que os pais ficam assim, o filho está falando, eles, sim, pode ser, né? Então, olhe nos olhos e ouça o coração, né? Largue, né? O seu filho é mais importante, olha nos olhos, ouça o coração, né? Então, caminho maravilhoso. Antes da gente dar sequência aqui no bate-papo com a doutora Ângela Gandra, que é formada em Direito e Filosofia, um papo sobre família, muito amor, né, doutora Ângela? Oi! Quero fazer um convite para você que está nos acompanhando aqui nas Liberais, para se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, para acompanhar esse programa e também o Oestcast, Estúdio Oeste, Oeste Sem Filtro, muito Oeste aqui, né? Deixe seu comentário, seu like, ative as notificações para receber todas as novidades do nosso canal e também para, se você ainda não é assinante da Revista Oeste, para assinar
a nossa revista digital, que é lançada todas as sextas-feiras no canal, no site da Revista Oeste. Então lá você encontra textos exclusivos dos grandes jornalistas brasileiros, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino e muito mais. São textos exclusivos para quem é assinante. Lembrando que a gente não aceita verba pública, verba de partido político, por isso a sua assinatura financia o nosso projeto e nos ajuda a desenvolver o jornalismo independente, a produzir programas como esse, como Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, o site da revista e tudo mais. Então a gente precisa do seu apoio, da sua assinatura para continuar aqui com o nosso projeto da Revista Oeste. Seguimos aqui. Muito bom, parabéns. A senhora acompanha a revista? Sim, nossa, é fã número 1 aí da Revista Oeste. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que isso é um jornalismo de ponta e que traz efetivamente a informação saudável, né? E não acredito também que seja, vamos dizer, é uma informação, como a gente fala em inglês, nudging, né? Assim, querendo que pensem como vocês. Eu vejo um compromisso com a verdade mesmo, um respeito à cabeça de cada brasileiro, não? Obrigada. Justamente falando em imprensa, eu queria saber como é que foi a convivência com a imprensa, a relação de vocês, né, do Ministério com a imprensa, uma vez que eu não vi tão divulgado quanto deveria ser esses programas que vocês fizeram e que foram super bem sucedidos, né? É uma pena mesmo. Em cada lugar que eu ia, assim, por exemplo, municípios ou federações, as pessoas sempre falam, poxa, a gente não sabe nada do que vocês estão fazendo. É uma pena, porque era algo muito positivo. Mas eu também pude, graças a Deus, dialogar com vários veículos, né? E mesmo revistas que às vezes a gente tem que consultar para fazer evidentemente o governo não tem a sua liberdade total, né? Você tem que estar pensando corporativamente e certo isso também, não? Mas não sei se é certo, mas é assim, né? Então, muitas vezes eu perguntava, eu posso falar com esse jornalista, né? A gente, como que é? Porque existe uma assessoria de comunicação. Eu sempre pedia, né, para falar, né, com os jornalistas e muitas vezes me falavam, não, mas essa tendência disso, assim, assado, e vão te tergiversar, E eu falava, olha, eu aprendi com meu pai sempre me falava, recebe os jornalistas porque eles sofrem muito, a carreira deles é muito difícil, né? E que tu tem que sempre receber. E eles vão ouvir a sua voz e não a voz de outros que vão falar por ti, né? E se depois ele te trair e botar uma coisa em off, que tu falou em off, paciência, mas tu confiou, né? E olha, muitas vezes eu falava, deixa eu receber, né? E eu tive muitas experiências boas com jornalistas, né? E fiz uma entrevista para Marie Claire, era sobre aborto, etc. E todo mundo falou, olha, Marie Claire, depois ela vai pôr... Olha, eu tive um carinho pela pessoa que me entrevistou, ela pôs exatamente... Teve um jornalista, eu vou até falar o nome dele aqui, porque eu fiquei amiga dele, né? Assim, o Jamil Chad, toda hora eu saía lá, né? Eu tive uma pauta internacional e ele me falava, né? Assim, eu falava que ele achava que eu tinha falado, nunca. E ele pediu para me entrevistar e falou, olha, o Jamil, não sei, né? Falaram, pensa se tu quer. E eu queria ter falado com ele. E um dia aqui no Santo Grão eu encontrei com ele, né? Num café da manhã lá no domingo, ele falou, secretária, eu estou há 4 anos atrás de ti. Daí eu falei assim, quem é tu? Daí ele falou, sou o Jamil. Daí eu dei um abraço nele, ele tinha me criticado pra caramba. Né? Dei um abraço nele e falei, Jamil, mas eu queria muito te conhecer, queria que tu ouvisse a minha versão das coisas. Outro dia até ele me escreveu, porque ele queria saber uma coisa aí de uma atividade que eu tive internacional. Eu achei muito bonito, porque ele falou, minha esposa está com câncer. Eu falei, eu vou rezar por ela. E eu fiz amizades com a imprensa, assim, teve um ou outro que me traiu de fato, mas eu preferi confiar, né? Então, eu gostaria que a imprensa fosse como vocês, né? Que queiram saber o que acontece, né? Eu tenho uma pena, né, da ideologia impregnada na imprensa e, às vezes, uma maneira de pensar que não enxerga, que não forma, né? ou pelo menos não respeita, né, a cabeça das pessoas que querem a verdade, que querem poder se posicionar, pensar por conta
conta própria, né? Agora, eu não posso dizer que eu não criei amigos na imprensa, né? E que eu gostaria, na verdade, eu gostaria muito de que eles tivessem divulgado mais meu trabalho, sim, não? Mas eu não faço para ser vista. Eu faço para deixar sementes. Eu tenho certeza que as sementes que eu pus vão frutificar oportunamente aí pelo Brasil afora, né? A doutora Ângela comentou aqui do pai, ela é filha do doutor Ives Gandra Martins, grande jurista, talvez um dos maiores hoje no país. A gente recorre muito a ele aqui na Revista Oeste, principalmente nesses últimos tempos. E aí eu quero te perguntar, né, Ângela, como é que é ser filha do doutor Ives Gandra? Qual a maior lição, ensinamento, assim, quando você lembra do seu pai? Que é uma pessoa, você estava falando, né, de atenção à imprensa. Olha, nós somos testemunhas, assim, a gente liga para ele tem 87 anos. Ele está lá trabalhando, já visitei o escritório, tive essa oportunidade, trabalhando todos os dias e nos recebe, nos coloca ali na agenda um tempinho para conversar conosco. Isso, assim, é louvável, para a gente faz toda a diferença, assim, e a gente percebe o carinho que ele tem conosco, né, para o nosso trabalho. Nossa, ele tem mesmo. E ele, olha, eu não mereço ser filha dele, tá? Não mereço mesmo, assim, de fato, eu acho que é um presente que Deus me deu ter nascido nesse lar, que é uma escola de amor, uma escola de fé, né? E, por um lado, assim, se eu puder falar duas coisas do papai, primeiro, assim, a educação esmerada que ele deu para nós, né, em termos de estudo mesmo. Eu não podia assistir novela quando era pequena, né? Ele falava, vai estudar, né? Então eu estudei 7 línguas, agora estou estudando a 8ª, que é o coreano, né? Mas estudava, né? Lia, com 14 anos já tinha lido literatura russa, né? Porque ele falava, um dia tu vai me agradecer, porque eu falava, minhas amigas veem novela. Não, mas tu não vai ver, tu vai estudar, né? Tu vai estudar. E depois não era só um estudo nerd, assim, era de discutir, de conversar com ele, né? Então, pela admiração que a gente tinha da cultura dele, nós todos fomos, assim, indo muito por esse caminho, né, da cultura, né, de estudar. E ele estuda todo dia. Eu também tenho isso, estudo todo dia. Antes de começar, tudo, na minha secretaria, o pessoal já sabia, estuda. Então, estudo. A segunda coisa, o respeito à liberdade. Meu pai sempre respeitou muito a liberdade. Ele nos formou para decidir livremente, mas eu sabia que qualquer decisão que eu tomasse, ele ia me apoiar, né? E isso é impressionante nas nossas vidas, né? Assim, um apreço à liberdade humana, mas a liberdade com a formação, porque a ignorância é o pior inimigo da liberdade. Então, ele deu muita formação e depois sempre respeitou nossas decisões livres. Eu vou falar mais duas coisas. A terceira coisa é o amor, evidentemente. Esse seria o primeiro. Papai é uma escola de amor, né? Amor à minha mãe, uma fidelidade tremenda, né? E ao mesmo tempo a nós. A gente fala que nós somos 6 filhos únicos, porque ele cuidou de cada filho. Ele conversava, olha, eu tinha 10 anos, eu sentava de perninha cruzada e ele me escutava. Eu falava, ai pai, estou gostando de tal figurinha, não sei o que, ele escutava. Né? Assim, nós tínhamos esse diálogo, ele tinha uma disponibilidade, né? Um carinho, né? E a quarta coisa que eu acho muito importante, a formação nossa para servir a sociedade. Não? Então, sempre ele falava, vocês tiveram condição na vida, o que vocês vão fazer pela sociedade? Eu até contei numa entrevista do Jô, que até ficou famoso isso, né? Porque papai levava a gente em favelas, assim, quando a gente era pequeno, né? E, por exemplo, no dia da Páscoa, ganhava chocolate e ele ia com a gente na favela. E ficava esperando o que a gente ia fazer, né? Daí a gente dava o chocolate, né? Daí, quando a gente voltava para casa, ele dava mais chocolate para nós, né? Porque a gente tinha sido generoso, né? E falava, olha, vocês podiam ter nascido na favela, o que vocês vão fazer? Então, todos nós temos, assim, o que nós vamos fazer pela sociedade? Todos nós temos uma coisa de ajudar o outro, né? E não ter, sei lá, tem condição, mas não tem um luxo, uma sofisticação, porque a gente sempre pensa, uma família pode viver com isso, né? E ele é muito generoso, como ele ajuda as pessoas, meu Deus. Então isso ficou no nosso coração, né? Que o nosso talento tem que ser, o que a gente recebeu tem que ser multiplicado para os demais, né? E nossa grande preocupação é servir, né? Servir. E é assim que ele vive. Doutora Ângela, como que estão os planos agora para 2023, quando a senhora vai deixar o ministério, né? Nossa, eu estou com tanto plano que eu não sei se vai caber na minha agenda. Mas eu vou para a FAESP, né, na Federação
de Agricultura de São Paulo, que eu gosto muito da agricultura em si, trabalhei muito com agricultura familiar, acho que o agronegócio é um caminho muito forte para o Brasil, né? E acho que é preciso fortalecer as famílias nessa área e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, né? Então, isso é uma das coisas. Depois eu tenho a advocacia Gandra Martins, né? Estou recomeçando com alunos meus que estão no Instituto Ives Gandra. Tem o Instituto Ives Gandra, né, que eu já era presidente, eu formei um instituto para fazer os alunos pensarem. Hoje está por todo o Brasil, né? E, nossa, nós temos eventos maravilhosos. O último, tínhamos 3.000 pessoas quase, sobre natural law, direito natural. O que é o que cabe, o que é direito humano e direito natural, o que está dentro do teu direito constitutivo do ser humano. Assim de gente assistindo, no Brasil inteiro, né? Então, esse instituto eu vou continuar e o meu instituto vai ficar com o Geneva Consensus Declaration. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas que nós fizemos nesse governo. Com a administração Trump, no comecinho do governo, nós redigimos um documento que chama Geneva Consensus Declaration. Essa declaração defende 4 pilares, né? A vida como o primeiro direito humano, sem o qual não pode exercer outro. Depois, a mulher, o fortalecimento de vínculos familiares, também no plano como política internacional. A terceira coisa é a projeção da mulher e não a redução da mulher a direitos sexuais e reprodutivos, porque hoje, na pauta internacional, tu fica só discutindo o direito ao aborto. E é muito negativo isso. E de fato, a mulher não deixa de ser um corpo quando ela discute só o direito sexual e reprodutivo. E nós queremos uma plataforma política, profissional, social, familiar para a mulher, não? Então, nós queremos defender a mulher integralmente e não só atrofiar para um direito que, na verdade, é uma manipulação, não? E o quarto é a soberania dos países. Nenhum organismo internacional pode impor leis dentro de cada país, porque cada país é soberano. Esse documento, o Brasil teve o secretariado, era os Estados Unidos, o Biden saiu quando entrou, e o Brasil pegou o secretariado. E agora nós entregamos para a Hungria, agora em dezembro, né? Mas, como a gente abriu esse documento para acadêmicos, parlamentares e organizações não governamentais, a quem vai ficar responsável por esse documento no Brasil vai ser o nosso instituto, o Geneva Consensus Declaration, né? Então, eu estou com esses projetos, vou continuar mundialmente organizando esses eventos internacionais para, né, a sensibilização dessas pautas que são fundamentais hoje, né, nos organismos internacionais. Então, estou com esses 4 projetos por enquanto. E alguma coisa com o Brasil Paralelo também. Bastante trabalho. Muito junto com eles também, né? Desculpa, tem uma coisa, eu sou professora acadêmica, isso eu não deixo, né? Então, eu dou aula, estava dando aula no Mackenzie, em Brasília, Filosofia do Direito, estou com pós-doutorado também. Então, a academia eu não deixo de jeito nenhum, né? Então, atividade não falta, não né? falta. Muito bem. Eu acho que daria para fazer um programa até para falar sobre essa questão do aborto, e a senhora fala muito defende muito o direito do nascituro, né? Sim, sim. Mas rapidamente aqui, como é que a senhora vê a legislação brasileira hoje, né? Tem ali no Código Penal os casos em que a lei não pune o aborto, né? Que é no caso de risco de morte para gestante e de estupro. Sim. E tem o caso de anencefalia que foi definido pelo STF. Como é que a senhora enxerga hoje a legislação nesse sentido? Falta completude sistêmica. Eu entendo assim, se a vida é defendida pela Constituição, né, incondicionalmente, de direito à vida, ponto, essa vida tem que ser efetivamente incondicionalmente defendida, não? Ok, nós temos os casos do 1940, o Código Penal. Né? Nós temos a experiência, até com a entrega protegida, que foi um trabalho que nós fizemos, né? Da pessoa no estupro, ou ter o bebê e entregar, ou ter o bebê que é muito mais saudável, até nesses casos, né? E hoje no Brasil, efetivamente, aborto de estupro não existe. Não existe. Existe uma violação de dizer que foi estupro, mancomunado muitas vezes com os médicos. Por isso que também foi super criticado no governo, mas fez um manual sobre abortamento. E o que é? Qual é a condição ética disso? E nós também reconhecemos como crime sempre, despenalizado, mas crime, certo?
eu penso que é muito mais benéfico para o ser humano nesse 0,01% de aborto por estupro, né, que efetivamente tenham as crianças. Eu conheci nos Estados Unidos amigos em Harvard, né, que eram filhos de estupro. E eles falavam, como eu agradeço minha mãe biológica que eu não conheço, porque eu estou aqui fazendo a diferença. Então, a vida é vida, né? Então, e duas violências, pagar violência com mais violência, eu não acho saudável. Eu penso que nós deveríamos caminhar para uma completude sistêmica no sentido de defender o nascituro. Nós pode imaginar como foi agora a comissão para aprovação do Estatuto do Nascituro, né? Bom, foi super, efetivamente, intencionalmente interrompida o tempo inteiro para que não fosse votado, né? Mas eu penso que se nós tivéssemos um Estatuto do Nascituro e uma curadoria do nascituro, que seria a proteção do nascituro, um curador do nascituro, porque ele é um sujeito de direitos, embora ainda não tenha sido registrado. Nós garantimos esses direitos através do Código Civil. Nós temos direito desde a concepção. Eu acho que isso é uma coisa até filosoficamente racional, porque o ser humano, desde a concepção, ele já tem um código genético. Ele já é diferenciado, ele já é único. E aí está a dignidade da pessoa humana, a unicidade dela. Ninguém vai pensar, amar, ninguém vai ser com esse código genético. Então, seria um respeito, efetivamente, à humanidade, né? Eu acredito que nós deveríamos lutar por isso. É difícil porque existe muito utilitarismo atrás, existe muita manipulação da pauta, mas eu gostaria que nós continuássemos defendendo nesse caminho. Algumas pessoas discordam de mim, acho que realmente a mulher tem que, no caso de estupro, eu não penso, porque eu tenho a experiência positiva de todas as pessoas que eu vi resolverem ter o filho heroicamente, né? E a anencefalia também. Tinha até uma modelo anencefala outro dia lá, num evento que nós fizemos com a Michelle Bolsonaro. Lindinha, 18 anos, né? Modelo, né? E a mãe super feliz. E eu vou falar uma coisa, dentro dessas crianças, eu estava na corrida com Wolf Kos, né? Nessa corrida de deficientes que tem aqui, de pessoas com deficiência maravilhosa, aqui no Ibirapuera, teve agora em dezembro. E eu fui correr, sempre eu vou correr com eles, né? E eu parei diante de um casal, até um de brinco, tudo assim, pop, o casal, uma criança. E eu parei assim e falei, eu quase comecei a chorar de ver eles correndo com o carrinho, né? E daí eu falei assim, eu estou emocionada de ver vocês, né? Daí eu ia com a mão cheia de lágrimas, eu falei assim, não chora, isso aqui é um tesouro, não tem o que chorar, não tem o que chorar. É que a gente não sabe essa história, né, da relação humana. Eu acho que nós temos que dar chance a todo mundo para existir, porque todos vão fazer uma diferença. Eu tenho uma sobrinha Adão, eu sei a diferença que ela fez nas nossas vidas. São tesouros, só a gente deixar eles terem a sua performance, que a gente se redescobre, tira o melhor de nós também. Então eu acredito que mesmo nesses casos, né, quando eu vejo as famílias apaixonadas por essas crianças, eu falo, poxa, a gente está gravando outro filme. As pessoas não estão entendendo. Né? A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. E eu falo demais, né? Não, ótimo. Dá tempo de mais uma rodadinha aqui para a gente encerrar. Eu peço desculpas, que eu sou muito professora, acho. Foi ótimo. Eu queria saber, assim, no Brasil, né, quais são os maiores desafios ligados à área que você trabalhou? Se você pudesse citar 2 ou 3. Olha, eu continuo pensando que nós tivemos 4 anos nessas 3 vertentes, por isso às vezes o presidente falava, nós precisamos de mais 4 anos para poder solidificar as políticas públicas, mas eu penso que fortalecer vínculos familiares e chegar a todos os municípios do Brasil é muito interessante, famílias fortes para todos, né? Acho que se continuar essa política é maravilhoso. Também acho equilíbrio trabalho-família e a corresponsabilidade no lar. Nós tivemos uma iniciativa muito legal que foi premiar as empresas familiarmente responsáveis. Eu penso que a empresa, hoje, muitas vezes se despreza a empresa, né? Como se fosse, né? É a empresa que dá trabalho, né?
e que pode ser familiarmente responsiva. Então, nós trabalhamos muito programas de equilíbrio trabalho-família, com ações educativas nas empresas e, ao mesmo tempo, premiando essas empresas, né, por pensar na família. Quando foi a pandemia, até nós premiamos, e uma empresa, uma empresária chorou, falou, eu não acredito que o governo vai me premiar por ter pensado em 600 empregos que eu mantive, arranhando a terra, pensando nessas famílias, né? Então, é isso que nós queremos também, ir por esse caminho de envolver as empresas, gostaríamos, né? Espero, não sei como vai ser, mas é muito importante o equilíbrio trabalho-família e o home office da mulher também, porque o home office não é compreendido no Brasil ainda, não? Então acha que não vai ter produção, acha que é mentira. E eu falo, ó, liberdade, responsabilidade, produtividade, né? E flexibilidade. Cada mulher escolha o que é melhor, né? Isso penso que é um desafio para nós, para que a mulher possa, né? E a terceira coisa, a tecnologia. Eu continuaria, se fosse, né, esse reconnect, né, que eu acho que precisa ainda muita informação, né, e que um bom uso da tecnologia, né, para que aquilo seja uma plataforma para o melhor. Eu iria por esses desafios, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E eu vou pedir para a senhora deixar uma dica aqui para a nossa audiência de leitura, de uma série, de um filme. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de séries coreanas. Eu comecei, aliás, estou estudando coreano, estou trabalhando com uma embaixada da Coreia, né, e vamos fazer até um trabalho com eles especial, que é mostrar a família como desenvolvimento, meio de desenvolvimento. Eles falam, we invested in people. Em 30 anos, com família e educação, eles mudaram o país. Então, eu acredito nisso. Agora, por que eu indicaria séries coreanas? Né? Porque eles têm uma preocupação. Primeiro, o fortalecimento de vínculos familiares e mostrar sempre o personagem, ele tem um problema na infância que depois vai aparecer lá na frente, porque ele não foi querido, porque ele não foi amado. Então, eles querem mostrar sempre que a infância saudável faz a pessoa crescer segura, não? Depois, sempre há o romantismo, não é dissociado o sexo de amor. Porque às vezes a gente tem séries que sexo é biológico, né? Então, sei lá, vai para a cama, como toma um copo d'água, como não sei o quê, mas aquilo não é assim, a vida não é assim. E eles podem ver, por que a gente fica atraído? Né? Porque existe um romantismo, existe um crescimento naquela relação, né? Os gestos são manifestações, é uma ponta de iceberg do que foi construído por dentro. Então isso nos atrai também, porque nós queremos efetivamente amar de verdade. E a terceira coisa, sempre tem uma questão de justiça. Todos os K-dramas, né, eles têm questões de justiça. Justiça social, por exemplo, os do reino de Joseon, né, o reino de Sila, sempre como os governantes pensam nos súditos, como eles servem. Então, eu acho bem interessante, eu posso dizer alguns, né? O Rei de Porcelana, o Orang, que é muito legal, né? Advogada Extraordinária, que é nova, ou que é a nova série, Oh My Venus, todos eles são seriados, 16 episódios, nunca é muito longo, mas que te fazem pensar, refletir como ser humano nessas três questões, né? Família, né? Amor e justiça. Maravilha, dica de série coreana. Ai, nossa. Adorei. E olha, eu até posso falar em coreano para vocês. Nossa, eu fico apaixonada, de verdade, assim, acho que é muito humana, séries muito humanas, não? Tem mais outras, podia ficar lembrando aqui, mas... Doutora Ângela, foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigada. Pelo bate-papo sobre família, amor, vínculos familiares tão importante, né? E a gente torce para que isso permaneça. A gente sempre deixa uma sementinha ali, né, doutora Ângela? Deus, isso com certeza vai muito. vingar. Acredito porque elas foram colocadas com muito amor. Então eu tenho certeza que vão frutificar.
Muito obrigada. Paula, eu que agradeço, Bianca, mas olha, eu amei estar com vocês e espero não ter falado muito, porque eu sou meio professora demais da conta. Maravilhoso. Para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia e não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu comentário, o seu like, de ativar as notificações para receber todas as novidades aqui do canal da Revista Oeste. Muito obrigada e até uma próxima.